E em 5 meses eu tinha lido toda a Bíblia já. Nunca tinha lido a Bíblia. Era muita sede, então. Muita sede. Muita sede. Eu só não li a Bíblia debaixo do chuveiro, mas era dirigindo, era uma loucura. Eu lembro que a minha Bíblia eu dirigia e lia ela, era tanta sede. À noite, dia, tarde, em todo o tempo. Aí vamos entrar novamente na maturidade. Quando Deus nos leva a situações para que a gente passe, nós estamos sendo pessoas a se tornarem conhecidas diante de Deus. Deus leva o povo para o Egito para que eles possam ter conhecimento, relacionamento, intimidade. Porque milagre não permanece em ninguém, mas conhecimento e intimidade, a pessoa permanece em Deus. Eu avalio que todo pastor deveria ter, ainda que não seja para trabalho, mas seria para, primeiro, autoconhecimento, que você conhece, você controla. Então, o autoconhecimento. Porque se você não conhecer a si próprio, como é que você vai cuidar de alguém? Vai orientar alguém. Então, primeiro você conhece a si. E a área da psicologia, a área da psicanálise, você vai saber quem é você. E vai saber lidar com alguns tipos de pessoas. Nem todas as pessoas são iguais. Jesus teve 12 discípulos e cada um diferente do outro. Mais um episódio do Jesus Pode. Sejam bem-vindos a mais um Jesus Pode, onde conexões e negócios caminham juntos. Hoje eu tenho a presença dele, que é pastor, que tem cuidado, que tem discipulado, que tem sido obediente, um servo de Deus. Alexandre Almeida, ele tem sido uma referência cristã dentro da casa dele, dentro da igreja, muito bem indicado. E eu tenho certeza que você vai aprender muito com esse homem de Deus. Então você que quer ser edificada, eu não sei de onde você vai estar ouvindo o nosso episódio. Já começa seguindo o nosso canal, compartilhando essa mensagem. É uma forma que você tem aí, da onde você está, de nos ajudar a propagar a palavra de Deus através do Jesus Pode. Então já corre lá no nosso canal do YouTube e começa ajudando a gente, dando seu like, compartilhando, deixando seu comentário. E sem mais delongas, vamos receber com uma salva de palmas o nosso pastor querido, pastor da Lagoinha de Mauá, Alexandre Almeida. Deus abençoe, pastor, seja bem-vindo. Obrigado pelo seu sim. Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui com você, Luzia, nesse momento que nós podemos compartilhar um pouquinho da nossa história, um pouquinho do Evangelho. Amém. Acredito que quem estiver ouvindo, vendo, assistindo, participando, vai ser edificado em alguma parte, tenho certeza disso. Glória a Deus. Eu quero abrir o nosso programa com presente. Nós temos aqui o presente das sobrancelhas, é uma marca do Senhor. O Senhor tem nos dado a graça de sermos CEOs dessa empresa que tem acompanhado, que já são mais de 200 operações espalhadas por todo o mundo, Brasil, Argentina, Portugal, Bolívia e agora nos Estados Unidos, caminhando para outras nações. E que o Senhor possa ser muito abençoado com o nosso presente da nossa marca, essa família. Agradeço, obrigado pelo presente, com certeza vai ter grande utilidade. Vai, com certeza. Temos as meninas em casa, a esposa. Não, a gente vai ter que mandar, separar um kit para a família. Temos aqui também o nosso devocional do empreendedor, inclusive me dá aqui essa caixa que eu vou mostrar para o senhor. Que aqui, ó, o pastor, gente, vai ser o nosso garoto propaganda. Olha aqui, nós temos uma linha específica para a barba. Pastor, depois o senhor vai, olha, aqui a gente colocou também o unissex para a esposa e vamos mandar depois para a menina, mas toda a nossa linha aí, ó, porque as meninas estão de olho já nos nossos convidados. Bacana. E depois o senhor vai desfalar aí, que tem com sido certeza. Um sucesso. Meu cabelo, viu? E a barba é algo aí que eu trato todos os dias. Olha, a barba a gente garante, viu? O cuidado com a barba a gente garante. Muito obrigado, Luzia. Amém. Deus continue abençoando. Sabemos que esse mundo de empreendedorismo não é fácil. Fiquei 20 anos também com empresa. Então tem uma experiência nessa área também. Comecei dos meus 17 anos e fiquei um bom tempo. Né? Olha, e conta para nós, vamos aproveitar aí que você está falando do empreendedorismo. Quem é o pastor Alexandre? Quem é o pastor Alexandre? Ele vem? Da onde ele vem? Para onde ele vai, né? Para onde ele vai? Mas vamos contar um pouquinho aí desse servo do Senhor que foi gerado aí no coração de Deus. Essa pergunta é uma pergunta até interessante, de onde ele vem, para onde ele vai. Porque foi a pergunta que me levou para Jesus, né? Uau. Eu entreguei minha vida para Jesus aos 27 anos de idade. Vou completar 53 anos de idade, né? E aos 27 anos eu entreguei minha vida para Cristo. E a minha pergunta até meus 27 anos era: de onde eu vim, para onde eu vou, quem sou eu,
Quem é Deus? E eu só obtive resposta no Evangelho. Eu era um católico não praticante, mas aquele católico que buscava resposta em outras religiões. E não me deram resposta suficiente e não fazia sentido. Até meus 27 anos eu nunca conheci uma igreja evangélica. Eu não vim de família cristã, eu vim de uma família católica. Meus pais, nada desabonasse, me criaram muito bem, com muita honestidade, simplicidade, mas não me ensinaram o evangelho porque eles não tinham. Mas eu perguntava. No catolicismo eu perguntava para onde eu vou, de onde eu vim. E a resposta não era convincente, porque dizia você vai morrer, vai ter um purgatório, você vai se purificar e você vai ficar num ambiente onde todos vão ficar. Eu falei, não faz sentido. Se todos vão se purificar após a morte, não precisa ser tão bom aqui nessa terra. Basta você viver uma vida desleixada, uma vida desregrada, e quando morrer você se purifica e está tudo certo. Eu falei, não faz sentido. E aí eu busquei no Espiritismo também uma resposta, né? Como aquele católico que sempre vai para o Espiritismo. Aquela sede, né? Aquela sede. Eu fui buscar. E a resposta que me deram era, existe uma reencarnação. Você morre, reencarna, vem uma pessoa melhor. Cada vez você vai passando um processo melhor até se tornar uma pessoa perfeita. Eu falei, não faz sentido também, porque o número da população cresce a cada dia. Somos 6 bilhões, 7 bilhões e cada ano tem um censo de maior número de pessoas. Eu falei, além disso, também eu não vou lembrar quem eu era, não vou possuir o que eu tinha e não vou adquirir nada. Não faz sentido também. Não é uma resposta que me convence. Até que uma senhora semi-analfabeta me apresentou o Evangelho, me apresentou a Bíblia, né? E ela leu para mim até aos 27 anos, eu nunca tinha lido a Bíblia. Me apresentou a Bíblia e ela me deu a Bíblia, eu li e ela perguntou, o que você entendeu? Eu falei, nada. Só que eu gostei da oração, eu voltei na casa dela, ela me deu a Bíblia novamente, porque ela não sabia ler. Eu li e ela perguntou o que você entendeu. E eu expliquei, numa forma muito simples e com muita clareza. E naquele momento ela falou assim, Deus tem um plano na tua vida. Você será pastor. Eu comecei a dar risada, porque até então eu não sabia o que era isso, né? Não tinha ninguém da família. Quantos anos, hein? Eu estava com meus 26 para 27 anos. Jovem. Eu estava numa fase que eu estava para fazer um teste na Ponte Preta para ser jogador de futebol, né? E ali foi esse momento de transição. E aí, naquele momento, eu dei risada, porque até então não entendi nada. Não conhecia, nunca tinha entrado numa igreja evangélica, nunca ninguém tinha pregado para mim, nunca ninguém falou de Jesus para mim até os meus 27 anos. Eu, dos meus 17 anos, eu comecei a empreender. Aos 19 anos eu tinha empresa, com 20 anos eu tinha carro, apartamento, fiquei bem sucedido financeiramente. Sempre fui brincalhão, sempre dei risada, sempre alegrei. E ninguém falava de Jesus, porque parece que falar de Jesus a pessoa precisa estar em depressão. A pessoa precisa estar triste, mas eu tinha um vazio dentro de mim. E esse vazio dentro de mim não preenchia com carro, não preenchia com namorada. Quantas vezes desfilava na época, né? Era garoto propaganda e adquiri bens materiais, mas tinha um vazio. E esse vazio só eu no meu quarto sabia. E eu perguntava, quem sou eu? Para onde eu vou? Né? Quem é Deus? Qual é o sentido da vida de adquirir tantas coisas e morrer e acabar? Não faz sentido. A vida tem que ter um propósito. A vida tem que ter um sentido. E nessa época que você conheceu essa senhora, que ela te apresentou Jesus, como que era antes a sua rotina, o seu dia a dia, o seu estilo de vida, na verdade? Meu estilo de vida era um estilo de vida tranquilo, nada exagerado. Trabalhei desde os meus 13 anos de idade, pratiquei sempre esporte, nunca vivi uma vida desregrada, um filho, uma vida comum, né? Empreendi, deu certo nos negócios, sou formado em eletricista de manutenção, técnico eletrônico, nessa época, né? Onde eu tive a empresa. Não fui para fazer uma faculdade porque eu empreendi meu negócio e deu muito certo. Depois que
eu estava muito bem e fui fazer faculdade. Hoje sou formado em bacharel em teologia, sou formado em psicologia e psicanálise também. Então fui para uma outra área. Mas até então o empreendimento deu certo, vivi uma vida muito bem. Ou seja, aos olhos de todo mundo, era uma pessoa bem-sucedida. Exatamente. E aquele vazio interno. Aquele vazio interno. Porque as pessoas interno. acham, nós só vai para Jesus quem realmente não se deu bem em alguma área. E não é. Na verdade, não é. Você pode se dar bem em todas as áreas da vida. Vai ter sempre uma lacuna, um buraco que só Jesus vai preencher. E o interessante é que a primeira vez que eu entrei dentro da igreja, Luzia, igreja evangélica, eu entrei com um propósito falando assim, eu vou fazer um teste na ponte, se eu passar, eu vou servir a Deus. Olha! Só que quando eu entrei, a palavra foi tão forte em Deuteronômio, capítulo 29, que lembro até hoje, dia 2 de janeiro de 99, que impactou, a palavra impactou. Se hoje você me escolher, eu te darei a sua descendência e te darei a bênção para você e toda a sua semente. Mas se sair daqui hoje e não me escolher, não diga que eu não te propus a vida ou a morte. Mas se sair daqui, não tem vida, tem morte. Mas eu te proponho bênção ou maldição. Que forte. Vida ou morte. E naquele momento me impactou. A primeira vez que eu entrei, eu disse, eu quero vida, eu não quero mais futebol. Eu quero entregar tudo. E aí eu entreguei a minha vida para Jesus. E aquele momento que eu entreguei minha vida para Jesus, eu renunciei. Né? Não que não seria lícito, mas eu tinha uma idolatria. Desde os 6 anos de idade eu jogava bola. E o sonho de um menino era ser jogador de futebol, né? Então eu renunciei pela palavra. Aquilo ali foi mais forte dentro de mim. Mas muitos processos aconteceram no meio do caminho aí. Não foi tão simples assim. Meu Deus. Hoje, que é minha esposa, na época ela tinha sido testemunha de Jeová. Ela desafio. foi 14 anos testemunha de Jeová. Então foi um outro desafio também. Isso vocês casados? Não, nós estávamos namorando. Já namorávamos há 2 anos já, né? Quando entregamos a nossa vida para Jesus. Namorávamos e eu disse que não amava mais ela. Eu conheci essa mulher, essa senhora que me apresentou a Jesus, porque eu disse, hoje que é minha esposa, a gente namorávamos, eu disse, eu não te amo mais, eu não te quero mais. E ela desesperou. E uma pessoa falou dessa senhora, ela foi até a casa, essa senhora começou a orar. E essa senhora falou assim, ele vai entrar por essa porta pedindo uma oração. Pedindo uma oração. O amor dele acabou, mas o amor dele vai voltar. E foi nesse momento que nós voltamos e reatamos o nosso namoro. E eu com aquele vazio dentro de mim, eu disse, eu tô sentindo um vazio, eu preciso de algo. Ela falou, eu conheço uma senhora, podemos ir lá na casa dela orar. Aí eu falei, tá bom, vamos lá. E fui. E foi nesse momento que essa senhora orou por mim, deu a Bíblia para mim. E eu me senti muito bem e eu quis voltar no outro dia. Por conta própria eu quis voltar. Eu quis voltar e a partir de então começou um processo, né, de estarmos indo para a igreja. Aí teve a primeira vez que nós fomos e a primeira vez que eu entrei, eu entreguei minha vida para Jesus. Meu Deus, que forte. Só que tivemos outras dificuldades, porque a Testemunha de Jeová é uma outra linha de pensamento, né? Uma outra doutrina. Eu estava na Assembleia de Deus e ela disse, eu não vou ficar com você. Eu vou voltar para o Salão do Reino. Porque choca, né? Choca. É o extremo. Sim. Imagina a Assembleia de Deus e Testemunho de Jeová. Exatamente. E eu falei assim, então eu não caso com você. Agora não é porque eu não te amo. É porque nós vamos andar em julgo desigual. Nós estávamos com 3 meses indo para a igreja e em 5 meses eu tinha lido toda a Bíblia já. Nunca tinha lido a Bíblia. Era muita sede, então. Muita sede. Muita sede. Eu só não li a Bíblia debaixo do chuveiro, mas era dirigindo, era uma loucura. Eu lembro que a minha Bíblia, eu dirigia e lia ela, era tanta sede. À noite, dia, tarde, em todo o tempo. Então foi assim, em 5 meses que eu li a Bíblia e fiquei apaixonado. Né? Eu falei assim, então nós não vamos casar, porque a Bíblia diz que se nós andarmos com jugo desigual, não vai dar certo. Nós não vamos caminhar. E aí foi um processo de jejum, de oração. Ao final ela se rendeu e falou, onde você estiver, eu estou com você.
E quinta-feira agora nós vamos completar 26 anos de casados. Que bênção, meu Deus. 3 lindos filhos. Glória a Deus. 3 lindos filhos. E 26 anos de casado, mais 3, 29 anos juntos. E eu falo, eu a amo. E a ama. Eu e meu esposo, nós tivemos a bênção também de completar 25 anos de casado, né? Celebrar a boda de prata. Eu falo que algo extraordinário. Nós tivemos o privilégio de casar de novo. Eu casei com o mesmo vestido de 25 anos atrás e papai entrou comigo na igreja. Olha que lindo. Com o mesmo terno. E fala, gente, se as mulheres soubessem o quanto isso impacta na nossa vida, na nossa geração. Porque hoje a gente vê um mundo distorcendo tanto o matrimônio, né, pastor? Sim. É um desafio. Muito. No seu chamado pastoral, né, quando você recebeu ali um chamado, como que foi essa aceitação até que você realmente assumisse esse chamado? Quando eu estava lá, entreguei minha vida para Jesus, eu via muita gente dentro da igreja oprimida. E eu do lado de fora, antes de me converter, eu não era oprimido, eu tinha um vazio. E eu vi as pessoas que pareciam que estavam dentro da igreja, mas estavam oprimidas. Isso dentro da igreja evangélica? Isso dentro da igreja evangélica. E eu falei assim, eu quero ser pastor, porque eu vou tirar essas pessoas da opressão. Meu Deus, eu quero pregar para que essas pessoas sejam livres, porque a Bíblia diz que Jesus veio para libertar. Se conhecereis a verdade vos libertará. Se verdadeiramente conheceres o Filho de Deus, sereis livres, né? Então as pessoas não podem viver dentro de uma religiosidade, viver dentro de paradigmas e serem infelizes dentro da igreja. E eu fiz uma oração, porque assim, quando eu renunciei ao futebol, eu falei assim, eu não quero estar dentro da igreja com vontade de ir para o futebol. Apesar de não encontrar nenhum texto que contradiz, mas o meu coração estava ali e não era algo... porque aquilo ali tomaria o meu tempo. Deus tinha um plano, projeto, né? Até mesmo porque o seu chamado era pastoral, era pastoral, né? Não exato. Pra ser jogador. E aí eu sei que eu fiz uma oração, né? Eu fiz uma oração quando eu voltei da lua de mel, que eu me casei em maio. Eu fiz uma oração, falei assim, enjoelhei na beira da minha cama, eu disse, Deus, eu não quero estar dentro da igreja com o coração lá fora no futebol. Eu entendi o meu chamado, eu entendi o meu propósito. Eu aceito. Mas tira do meu coração essa vontade, porque eu não quero estar igual muita gente lá dentro, com tanta vontade de fazer algo lá fora e não está feliz lá dentro. Está por obediência, eu não quero isso, eu quero ter prazer. Então tira do meu coração esse desejo e preenche com algo que seja maior do que isso. Na mesma hora, eu fui batizado com o Espírito Santo. Meu Deus! Porque na igreja não queriam me batizar nas águas, porque eu jogava bola. Ainda era uma época... era uma época rígida de uma doutrina. Foi assim, enquanto você joga bola, nós não vamos te batizar. E eu queria me batizar. Eu aceitei Jesus, queria me batizar, e não queriam me batizar. E com 5 meses eu tinha lido toda a Bíblia, não encontrei nem nada que contradizia. Mas eu falei, esses homens são de Deus, mas não sabem me explicar. Eles são de Deus, são pessoas tementes, mas não sabem. Eu preciso que o Senhor fale comigo. E eu preciso que o Senhor tire isso do meu coração. E nesse momento, Deus tirou isso e me preencheu com o Espírito Santo. Antes de ser batizado nas águas, eu fui batizado no Espírito, dentro de casa, falando em línguas, coisa mais extraordinária. Meu Deus. E pastor, qual é a sua visão hoje, a gente olhando, né? Porque ainda existe algumas igrejas nesse sentido. E quando o senhor foi para a parte de psicanálise, na parte de psicologia, como que o senhor avalia isso? Eu avalio que todo pastor deveria ter, ainda que não seja para trabalho, mas seria para, primeiro, autoconhecimento. O que você conhece, você controla. Claro. Então, o autoconhecimento. Porque se você não conhecer a si próprio, como é que você vai cuidar de alguém? Vai orientar alguém? Então, primeiro você conhece a si. E a área da psicologia, a área da psicanálise, você vai saber quem é você. E vai saber lidar com alguns tipos de pessoas. Nem todas as pessoas são iguais. Jesus teve 12 discípulos e cada um diferente do outro. Um é fleumático, outro é sanguíneo, outro é colérico, né? Cada um tem, outro é melancólico. Cada um tem a sua estrutura, cada um tem o seu nível. Dá um exemplo pra gente. Eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade, né? Hoje elas se deparam com um problema e acham que porque é cristão,
e aquilo está errado. Eu falo, gente, isso não é pecado. Avalia os discípulos de Jesus. Sim. Dá um exemplo para a gente dentro dessas características, que inclusive era um assunto que a gente estava falando antes, né? Quem aí é fleumático, quem é sanguíneo, a gente olhando e avaliando cada um para nós dessas referências aí, na visão do Senhor. Vamos falar de dois opostos. Pedro era colérico, né? Colérico. Colérico é aquele que é bravo, é nervoso, explosivo. E a gente vê o colérico. Só que o colérico é uma liderança nata. Exato. Tanto o colérico quanto o sanguíneo são lideranças que vão muito bem ser sucedidas em todos os lugares, né? Só que eles têm os pontos positivos, mas têm os pontos negativos. Claro. Então você veja que Pedro é um colérico. Puxa a espada, desce do barco, vai andar sobre as águas. Mas Jesus disse, Pedro, tu és Pedro, e eu te dou a chave, o que ligares na terra será ligado no céu. Então Pedro assume a liderança. Mas a gente tem o outro totalmente oposto, que é o melancólico, é o João. O João é o melancólico. O João é que reclinava a cabeça no colo de Jesus. João é o que conhecia o coração de Jesus. E é tão lindo o melancólico, porque o melancólico ele se apega e ele não abandona. O melancólico ele é fiel nas suas amizades, fiel nos seus relacionamentos. Ele se mantém com calma. E olha só que o único que ficou ao pé da cruz ele chega a irritar de tão apegado, né? De tão apegado. João foi o único que ficou ao pé da cruz. E aí eu me pergunto, por que João ficou ao pé da cruz? Porque na realidade ele é o único que conhecia o coração de Jesus. Então quem conhece o coração do outro não abandona nos momentos difíceis. Meu Deus, que forte. E o fleumático aí, cadê? O fleumático é aquele que é indeciso. O fleumático é aquele que tem dificuldade de decidir. Ele vai falar, tá bom, não sei, qualquer coisa serve. Isso tá bom, isso não tá bom. Então o fleumático ele tem uma dificuldade de decisão. Seria quem? Tomé? Ele seria o Tomé. Ele acredita, mas ele não acredita. Só se vê, né? Ele só se vê, só se for concreto. Mas ele não tem aquele poder de decisão. E a gente vai ter o sanguíneo, né? O sanguíneo, nós vamos ter aí Paulo, um sanguíneo, quer fazer tudo, ele é forte. O sanguíneo também tem o poder de liderança. O sanguíneo é falador. Você vê que mais de 1/3 do Novo Testamento foi escrito por Paulo, fala bastante. O sanguíneo ele não tem preocupação, ele esquece muito fácil, ele aprende muito fácil. O sanguíneo é aquele que, se ele lê a primeira página, ele fala, já sei o livro todo. Eu sou sanguíneo. Então, ele é um líder nato também, que ele vai para cima, ele é extrovertido, ele é alegre, ele é simpático. Então, o sanguíneo também tem isso. O colérico já não é muito simpático, ele já é mais fechado, ele já é mais bravo, né? Mas o sanguíneo, só que o sanguíneo, ele vai a algum lugar, mas ele desfaz muito fácil. Ele não se preocupa de perdas, assim. Ele é desapegado. Ele é desapegado. Ele é desapegado. É desapegado, é isso aí. Ele é desapegado. E fala uma coisa, quando foi esse momento que você viu a necessidade, pastor, que o senhor enxergou, não, eu preciso entender um pouco mais da mente humana. Sim. Né? Eu preciso ir um pouco mais a fundo, né? O que seria esse id, ego, superego aí que o pessoal fala, né? Sim. Porque eu vou cuidar de uma igreja, né? Que é aquele chamado, você vê que as pessoas têm aquele chamado pastoral que alguém declara sobre ele, alguma visão, e no seu caso um pouco diferente. Sim. Não só de receber um chamado, mas de olhar e o coração vai de Deus, eu quero ser um pastor, porque eu quero libertar esse povo. Sim. Eu vejo que Cristo foi o maior psicólogo, o maior psicanalista, né? Porque nós somos compostos de corpo, alma e espírito. Somos a tricotomia. Não tem como fugir disso. Se eu quebrar os pés, quebrar as mãos, eu não vou para a igreja, eu vou para o ortopedista, eu vou para o hospital. Se eu tiver uma dor de dente, eu vou para o dentista. Agora, se eu tiver com problemas espirituais, eu vou para a igreja. Mas se eu tiver com problemas na minha alma, nas minhas emoções, eu preciso de alguém com habilidade. Isso. Eu preciso ir para um psicólogo, um psicanalista. Então, quando nós dividimos isso, o que me levou? Me levou quando eu comecei a cuidar de pessoas, a entender pessoas, e eu vi que o evangelho, ele trabalhava de um lado, mas faltava ferramentas para trabalhar de outro. E eu entendo, Luzia, que é uma coisa bem simples. Nós temos uma parede aqui. Se nós tivermos aqui uma faca
Nós vamos quebrar essa parede com essa faca? Vamos quebrar. Vamos quebrar, mas quanto tempo vai levar isso? Nós vamos levar aí às décadas. Vezes nem quebra, né? Você às vezes nem quebra. É. Você vai se desgastar, vai levar tempo, vai desanimar, vai parar, vai se machucar e não vai finalizar. Agora, se eu tiver uma ferramenta apropriada, uma britadeira, um martelete, que é próprio para quebrar numa parede, e colocar aqui, eu quebro ela em 5 minutos. Então o que eu entendi? Que se você tiver a ferramenta certa em trabalhar com o ser humano, não sofre o ser humano, não sofre você que está cuidando dele, e o resultado é muito mais benéfico. E que todos se saem bem. Então, dentro de trabalhar com vidas, com pessoas, se você tem ferramentas da psicologia, da psicanálise, e tem ferramentas da teologia, da palavra de Deus, foi onde fui me especializar, né? E fui entrar. Eu falo assim que se eu tivesse tempo, eu seria neurocirurgião. Eu teria vontade de ser o neurocirurgião para entender todos os neurônios que estão ali, mais de 6 bilhões de neurônios dentro do cérebro. Muita coisa. Mas, se nós tivermos as ferramentas certas, é muito mais rápido, prático, menos sofrimento para se trabalhar. Então eu falo, se todos os pastores puderem... Ainda existe um tabu, claro, né? O pastor que conhece psicologia, psicanálise... Não. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Eu falo assim que isso não desvia ninguém. Pode revelar quem é o desviado, né? Exato. Falo que problemas e estudos... O poder revela. O poder revela, eu acho. O poder revela. Não torna ninguém, mas revela exato, quem já é. Exato. É aquilo que estava escondido. Você traz luz e você vê. Então eu falo que você aprender outras matérias, ou você possuir até bens materiais, não muda ninguém. Na verdade, só revela quem já é. Então eu falo que não muda. Então, assim, ter esse conhecimento é uma abrangência que todos ganham. Todos ganham. E na sua visão, já que a gente está falando um pouco, né, dessa parte de psicanálise, da psicologia, da mente humana. Sim. Hoje nós estamos vivendo, aí a gente vê o cenário, tudo, as pessoas se apropriam de cortes específicos, né? A Lagoinha é uma igreja que os pastores sofrem muito na mão dos hackers, né? Que eles falam que vão olhar, espera o momento de um corte, espera o momento para viralizar aquilo, usando em cima, se apropriando da fragilidade, da fala de alguém. A gente tem visto isso acontecer cada vez com mais frequência. Então, realmente, a importância, né, da gente saber, dos pastores blindarem isso, né? De ter essa mente olhando para esse lado. Como que você enxerga esse mundo da internet? Porque as pessoas falam assim, a gente está falando de um mundo de artista gospel. Né? Mas o que é o artista? Né? O que o pastor faz para ele não virar um artista? Sim. O que ele faz para não virar um artista, né? Não é? É uma situação onde muitos têm uma projeção de poderem ser alguma coisa e acabam usando esse caminho para conquistarem em nome de Deus, né? E a gente tem que ter um cuidado para isso não se virar contra a própria pessoa. Usar o nome de Deus para se promover algo que existe lá no coração. Então esse é o intuito de nós termos o cuidado. Não virar artista, qual é a motivação que está fazendo aquilo? O porquê está fazendo e a quem está edificando. Para que aquilo ali não se torne simplesmente uma máscara de uma intenção do que está no coração. Então esse é o cuidado de não se tornar um artista, né? E pessoas aproveitarem disso. Há um jogo de interesse de todos os lados, né? Pessoas que querem conquistar uma popularidade. Também existe um mundo espiritual que quer denegrir a imagem de Cristo. Então tem isso também. Então cada caso é um caso, mas o cuidado é esse. É a motivação. O que está fazendo aquilo, para quem está fazendo e o porquê está fazendo. Eu acredito que quando a gente tem isso, a nossa motivação certa, no tempo certo, para as pessoas certas, nós não viramos artistas. E o que a gente precisa entender também é sobre os liderados, né? Sim. Porque a gente vai ver que as pessoas vão para a igreja e hoje a gente vê muito isso acontecendo, né? Você, como pastor da Lagoinha, sabe.
E tem muito aí na mídia o porquê de separar. Mas tem uma área VIP, né, separada pro fulano de tal que vai chegar e pro artista. Isso não está certo dentro da igreja. Dificilmente eles vão entender o coração do pastor, que muitas vezes ele está blindando aquele artista que está vindo visitar na igreja para que ele se sinta um membro de verdade, para que ele possa assistir o culto e os olhos fixados em Jesus sem ser assediado. Sim. Porque de repente ele entra e as pessoas tiram, né, Jesus do centro para ficar o tempo todo olhando, esperando um momento para uma foto. Como lidar com isso dentro da igreja? Como fazer com que as pessoas entendam, né, o verdadeiro motivo da adoração ali? Sim. Porque se torna um ídolo. Sim. É muito difícil, e é muito difícil para um pastor. Eu não vou receber um artista aqui dentro, eu não vou receber um Neymar, porque ele é um ídolo. Mas ele é um filho de Deus, ele é um menino convertido, que está sedento por Jesus, e hoje ele não pode frequentar a igreja. O que nós temos que fazer como pastores é trabalhar a cultura dentro da igreja. Essa mentalidade de cultura, porque uma pessoa popular, o último lugar que ela quer ser popular é na igreja. Ela já é popular. Então, assim, é o último lugar. Só que nós vivemos uma cultura onde o brasileiro, ele ainda tem essa questão de ídolos. Se nós formos fora do Brasil, uma pessoa popular, ela anda na rua com outras totalmente diferentes. Então, a nossa cultura é uma idolatria, né, pelo um público, e esse público não deixa a pessoa livre. Ela quer bater uma foto para ganhar um like, ela quer um vídeo para que ela se promova em cima daquele que já é popular. Então é uma mentalidade que precisamos trabalhar. Então nós precisamos ter um espaço para essas pessoas dentro da igreja, para que elas possam se sentir à vontade de cultuarem a Deus. São pessoas, são seres humanos, elas conquistaram um espaço e que elas se tornaram populares, mas ela tem corpo, alma, espírito, ela sentimento. O dinheiro não resolve tudo, nada, porque o dinheiro pode comprar a cama, mas não compra o sono. O dinheiro pode comprar uma casa, mas não compra um lar. Então são pessoas que precisam de Cristo. Eu disse aqui que lá no começo, sem ter Jesus, eu tinha bens materiais, tinha carro, moto, namorada, e nada disso me satisfazia. Eu tive que ter Cristo para preencher o meu coração. Mas eu não era popular porque ainda na minha época não existia tanta popularidade. Mas quando vai para a mídia, essas pessoas precisam. Então, eu assim, acho que é muito lícito ter um espaço na igreja para essas pessoas, louvável. Mas nós, como pastores, precisamos trabalhar a cultura da mentalidade dos membros. Só que nós não vamos conseguir controlar todos, né? Claro. Não vamos conseguir na totalidade que nem Jesus conseguiu agradar a todos. Mas é uma questão de cultura. Nós trabalhamos a cultura da igreja para que ela possa entender. Só que nós vamos estar diante de uma mídia, vamos estar diante de pessoas radicais, até religiosidade, né? Há uma religiosidade, não religião. A religião liga o homem a Deus, mas a religiosidade são regras e conceitos que não são nem bíblicos e que fazem ser radicais e que vão denegrir uma falta de ética. O próprio cristão falando do cristão, né? Total. Total. E na sua visão ainda, né, profissional aí, né, com um cuidado pastoral, qual é a idade que você acha que um adolescente ele está pronto para ir para essa frente de batalha? A gente tem visto agora, os últimos dias, um adolescente sofrendo, né? Ele veio, ele ganhou um mundo da fama, podemos dizer assim, gospel, né? Sim. Entrou e colocou, a gente vê que foi mal direcionado, que faltou um olhar pastoreio ali, mas também muito jovem. Qual é a sua visão? Qual que é o risco de colocar uma pessoa muito nova à frente da linha de batalha? O risco de colocar uma pessoa muito nova é a falta de maturidade. Porque maturidade não se aprende numa sala de aula. A vida nos torna maduro. Quando nós vamos transicionando de fase em fase, aquela fase que você é amassado, é pisado, algo deu certo, você levantou, recomeçou, né? E aí vai, não deu certo de novo, recomeça, e você vai ter aquela flexibilidade. E isso daí vai te gerando maturidade. Essa maturidade da vida é que vai nos formando e nos forjando. Então alguém muito novo que não passou por algumas situações é um grande perigo. Ele ter só sentado e aprendido numa sala de aula ou alguém falando.
e não vivenciou. Corremos o risco. Não podemos generalizar, existem as exceções, mas é uma grande probabilidade de podermos ter problemas lá na frente, em dar algo tão grande, das pessoas serem vistas e vão ser cobradas disso, porque aí qualquer deslize, isso daí pode prejudicar a própria pessoa e quem está também abaixo dessa pessoa. Então, e o que isso pode causar? Né? Porque a gente vê um bombardeio, né? Contrário, né? A cortes muito maldosos. O que isso pode causar na cabeça de um adolescente de 14 anos, 15 anos? Sim, adolescente, né? Adolescente. O grande problema é que pode causar traumas, e esses traumas podem ser, talvez, com muita dificuldade de não serem reparados, e a pessoa se afastar do evangelho. E a pessoa não ter estrutura para lidar com aquilo, e daqui a pouco não querer mais nada com Deus. Ela abandonar aquilo que realmente Deus tinha um projeto na vida dela, e realmente Deus tinha um plano para poder estruturar, e foi prematuro. Tudo que é prematuro vai haver consequência. Mesmo que não era para acontecer, existia um projeto na vida daquela pessoa, sim, existia, mas foi prematuro. Antecipou. E aquilo que antecipou, como dizia minha mãe, quem tem pressa come cru e quente. Né? E aquilo ali pode ser muito mal, pode ser prejudicial. E causar algo que poderia ter muito sucesso lá na frente. Mas por que isso, Luísa? Nós estamos vivendo na época do imediatismo. Ninguém mais tem paciência de ouvir 2 horas de podcast. Exato. Dei 1 hora, temos que fazer cortes. É isso. Ninguém tem mais paciência de fazer pipoca na panela. Tem que ser no micro-ondas. Ninguém tem mais paciência de levantar o vidro do carro na manivela, tem que ser no botão, no automático. Então tudo é rápido hoje. Era do TIC, tecnologia, informação e computação. Tudo rápido, tudo para onde? E às vezes transfere isso para Deus, para a obra de Deus, dentro da igreja. Quer tudo para agora, tudo para já. Até mesmo quando Deus promete alguma coisa, até mesmo quando alguém vai na igreja para buscar, até mesmo quando existe uma palavra, é como se fosse fast food. Ouviu hoje, amanhã quer que acontece. Qual a sua visão desse movimento profético? Porque hoje nós temos visto se levantar muitos profetas. As pessoas se apresentam como profetas do Senhor. Sim. Isso é uma responsabilidade assim gigantesca, sim, né? Você demais. imagina, né, apresentar aqui, chegar, estou recebendo um profeta. Vamos lá que profetas acabou lá biblicamente em João Batista, né? Profetas acabou em João Batista. Existe o ministério profético, eu posso ter o dom da profecia, né? O dom da profecia, ela existe até hoje, são dons espirituais de Deus. Mas a questão de papel de profeta acabou em João Batista, o último profeta que veio. De lá para cá, Deus deu a uns pastores, né? Evangelistas, mestres, e assim por diante. E hoje é um perigo pessoas usarem o nome de Deus para poder dar às pessoas o que elas querem ouvir. Sai totalmente fora dos 5 ministérios. Sai totalmente dos 5 ministérios. Então, dar às pessoas, as pessoas estão com sede. Nós vivemos num país que ainda ele é muito católico, ainda é muito místico com o espiritismo. Então, pessoas vão buscar resultados, elas querem ouvir o seu futuro, elas querem saber o amanhã, elas lêem livros de horóscopo para saber o que vai fazer, o que vai acontecer. Então, quando vem o cristão e falando alguma coisa de amanhã, nós estamos também com uma geração de ansiosos, ansiedade. E aí que é um movimento de ansiedade também pela tecnologia, pela correria, pelo ativismo, gera ansiedade. E quer saber muito rápido o que vai acontecer com a vida dela. Ela não quer esperar o dia de amanhã, não tem mais a paciência. Aí falta o fruto do Espírito. Propósito completo, né? Então, assim, vai totalmente distorcendo. E aí, dentro disso, você pega um público que tem 2 tipos de pensamento público. Nós vivemos um público que tem ganância e um público que tem medo. Então,
quem é conhecedor e usa isso de má fé, vai aproveitar dessas pessoas. Ganância, vai falar algo para que a pessoa possa ganhar. Medo, vai falar algo para que a pessoa possa fazer baseado no medo. Mas Deus não pode ter, nós não podemos viver com medo, temos que ter temor de Deus, que medo e temor são totalmente diferentes. Medo é o sentimento de castigo, temor é o sentimento de perda daquilo que é recompensa para que você possa ter no dia de amanhã. Então eu tenho temor, eu tenho um sentimento que eu vou receber uma recompensa, e se eu errar, eu não vou ser recompensado, mas não castigado. E eu não quero perder, eu não quero perder esse lugar. Eu não quero perder esse lugar. Que me foi cedido por Cristo. Exato. Então nós temos essa geração que vive com medo e vive também numa questão de desejo, anseio, de ganância, né? E aí entra os profetas, dependendo do que falar, a ansiedade e o que falou. E por falta de conhecimento de Bíblia, vamos lá falar novamente a geração, ninguém gosta de ler. Não. Eu tenho formação, né, eletricista, técnico eletrônico. Eu me lembro que a gente estuda muito para aparelho de TV, na minha época vídeo, e eu consertava esses aparelhos, tinha que ler o manual para poder ver como é que funcionava. Eu ia na casa de clientes que o cliente comprava uma TV, mas não sabia ligar. E por quê? Porque o manual estava e ele não lia o manual. Eles chamavam um técnico para que o técnico pudesse ir e pudesse, olha, aqui é assim, tinha que explicar para ele, mas não lia o manual. Vamos entender que a Bíblia é o nosso manual. A Bíblia é um manual do ser humano. Oséias capítulo 6 vai dizendo, né? Conheceis e prossigai em conhecer ao Senhor. Capítulo 4 vai dizendo, o meu povo se perde por falta de conhecimento. Perece. Só que ele fala, o meu povo se perde, não é o pessoal lá fora. Não é o povo de lá, né? Então é onde entra o profeta, né? Falando que é o profeta, mas... E aí entra com as profetadas. Às vezes Deus usa com profecias e eu acredito, porque eu sou pentecostal. Claro. Né? O pentecostal acredita nos dons espirituais, na cura. Então o dom de profecia eu acredito que Deus usa. Só que tem alguns que, quando são usados, ele vai um pouquinho mais além. Abusa da autoridade. Abusa da autoridade. Abusa. Eu falo que é um abuso de autoridade. Porque é muito lógica, né? Você numa sessão com um paciente, né? Vamos sair do gabinete pastoral e ir pro consultório aí de psicanálise, de psicologia. Dentro do histórico de vida, você vai entender o que está acontecendo com o seu paciente. Vai olhar e vai dizer, ó, isso é paternidade. Sim. Né? Exato. Isso é escassez aqui. Sim. É a ausência de algo. E está querendo completar. Você teve um histórico. Sim. Então, hoje, se eu tenho uma média do que acontece dentro da sociedade, se eu vou ministrar numa igreja de 50, 110 membros, sim, a lógica de eu ter uma pessoa ali dentro do histórico que eu vou trazer é muito grande. Sim, exatamente. É muito grande. E uma pessoa carente, ferida, é aquela pessoa que ela terminou um relacionamento agora, ela está magoada, ela está ferida, ela está totalmente carente ou opressiva. Ou ela se cura primeiro, entendeu? E se encontra em Deus para que ela tenha sucesso no próximo relacionamento, senão ela vai repetir todo aquele fracasso, porque ela vai se relacionar com alguém na carência, na ausência, e de novo ela vai usar alguém para tampar aquele buraco que ela ainda não feriu, e os ciclos vão se repetindo a todo momento. Falo que a Bíblia cura tudo isso, né? A palavra cura, né? A palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Passa o céu e a terra, mas a palavra não passa. Então a palavra, ela cura tudo isso. Então hoje, nós pastores, se nós nos preocuparmos em ensinar a palavra, para que essa palavra seja conhecida e tenha um conhecimento. E é interessante que o conhecimento não é um conhecimento grego, é um conhecimento hebraico, né? Porque tem muita gente que tem um conhecimento só grego, dos filósofos, Platão, Sócrates, Aristóteles, né? Tales de Mileto, esses filósofos aí que tiveram antes de Cristo. Se nós pararmos para pensar, muita gente tem o pensamento grego, o conhecimento grego. O conhecimento grego é o conhecimento intelectual, é um conhecimento só da mente, é um conhecimento que você ouviu falar. Mas o conhecimento hebraico é diferente. O conhecimento hebraico, quando você vê a palavra conhecer na Bíblia, quer dizer relacionamento íntimo. Olha.
Quando nós olhamos em Gênesis, que está dizendo assim, olha que interessante. Adão conheceu a Eva e gerou filhos. Então o conhecer é que eles coabitaram, tiveram intimidade, relacionamento. E eles geraram um filho. José não conheceu a Maria até que ela desse à luz. Então José não teve relacionamento, intimidade com Maria até que conhecesse. Agora olha Oséias como vai dizendo, o meu povo se perde por falta de conhecimento. Não é que eles não sabiam intelectualmente quem era Deus, mas eles não tinham intimidade e relacionamento com Deus. Por isso que Satanás insiste tanto em quebrar a intimidade. Quebrar a intimidade. Conhecereis a verdade vos libertará. Por que tem muita gente que não está liberto? Porque não tem relacionamento, intimidade com Deus. Mateus capítulo 25 vai dizendo assim, naquele dia Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não vos te conheço. Mas eu preguei no teu nome, profetizei no teu nome, falem, apartai-vos de mim, não te conheço. Jesus é onisciente, como é que ele não conhece? O que ele está dizendo é, aparta de mim, você nunca teve intimidade e relacionamento comigo. É forte. E quando Deus nos leva, aí vamos entrar novamente na maturidade, quando Deus nos leva a situações para que a gente passe, nós estamos sendo pessoas a tornarem conhecidas diante de Deus. Deus leva o povo para o Egito para que eles possam ter conhecimento, relacionamento, intimidade. Porque milagre não permanece em ninguém, mas conhecimento e intimidade, a pessoa permanece em Deus. Meu Deus, que forte. Qual a maior heresia que você acha hoje? A maior heresia que eu acho hoje é um evangelho superficial, um evangelho que não transforma, não muda, um evangelho light, um evangelho que não tem mudança, um evangelho que venha do jeito que está e permaneça do jeito que veio. Eu falo assim que hoje nós teríamos que ter uma reforma cristã, como Martinho Lutero teve, pregar as 95 teses na porta e falar, precisamos de uma reforma. Estamos lutando para isso e orando para que isso aconteça. E eu acredito que isso vai acontecer. E o equilíbrio dos 5 ministérios? O equilíbrio, hoje nós olhamos e muitas vezes acaba não se aplicando na igreja, né? Mas eu louvo a Deus pela Lagoinha. Eu tenho visto que na Lagoinha nós temos usado esses 5 ministérios. A Lagoinha não é porque nós fazemos parte, mas é uma igreja que eu falo assim, eu sou apaixonado. A forma que a Lagoinha tem, a conduta que a Lagoinha tem, os ministérios, a simplicidade do evangelho. Eu falo assim, vou fazer 5 anos de Lagoinha. Vivi, eu sou pastor há 23 anos, né? 5 anos na Lagoinha, mas vivi o meu pastorado também em outra igreja. Então eu falo que a Lagoinha, ela aplica esses ministérios a fazer acontecer. Porque nós vemos igrejas muito sobrecarregadas. Sim. Né? Um pastor querendo fazer tudo, e aí você olha e vê que falta esse desequilíbrio, né? Porque o Senhor deu a cada um uma função. A gente está falando, né, de apóstolo, mas até de cada um dele tem essa função. E às vezes você vê o pastor ele querendo exercer todos os ministérios a mesma coisa, no mesmo tempo, sozinho. Olha só qual é o papel da Lagoinha. Que interessante o papel do pastor. Não é a igreja que serve o pastor. Nós não temos esse conceito que a igreja deve servir ao pastor. Mas é o pastor que serve a igreja para identificar qual é o chamado de cada um, impulsionar e fazer voar. Porque a grande dificuldade na igreja... Focado no envio. É focado no envio. A grande dificuldade na igreja é você entender qual parte do corpo que aquele membro faz. Todos nós... Eu acho que isso é fundamental. É fundamental. Está lá em Coríntios capítulo 2, Paulo falando, né? Nós somos membros de um corpo, onde Cristo é a cabeça. Só que membros no corpo, um é pé, outro é mão, outro é boca, outro é olho. Cada um é parte. Nós identificarmos isso e podemos fazer que essa pessoa atue na sua função. E aí entra os 5 ministérios. E aí nós vamos impulsionar. Então, é o pastor que identifica, ajuda a mostrar, a treinar e enviar. Então eu falo assim, eu sou apaixonado. Não é a igreja que está para nos servir, mas é o pastor que está a servir para a igreja
e poder fazer ela crescer. E nós estamos vendo o crescimento da Lagoinha. Então esse é o pensamento, é o pensamento do nosso pastor André Valadão, o pensamento de todos os pastores, de todos os regionais. E é por isso que tem sido tão atacada, né? É por isso que tem sido tão atacada. O ministério atacado. de Jesus, ele foi muito atacado quando começou a crescer, né? Sim. Porque Jesus criança, ele brincava, ninguém sabia, ele começava, é um grupo pequeno, as pessoas desacreditavam. De repente, quando viram que realmente viria uma transformação através da vida daquele homem, Sim. o ataque foi brutal, realmente. Ali. É porque tudo que cresce começa a incomodar, né? Começa a aparecer. E o que você acha? Como foi esse processo? Como que você decidiu ir para Lagoinha? Vamos lá, eu vim da Assembleia de Deus, dentro da Assembleia de Deus fiquei um período... É bem diferente, né? Bem diferente. Da Assembleia de Deus eu fui para Londres, passei um período lá, né? Eu me desliguei da Assembleia de Deus, fui para Londres. Tive um convite para ir para a Espanha, para assumir uma igreja em Barcelona. Fiquei um período na Europa, ministrando a palavra e não estava mais ligado à Assembleia de Deus. E nesse período recebi uma proposta de poder ficar na Espanha. Eu arrumei toda a casa, a esposa, os filhos, iríamos para a Espanha. E quando cheguei aqui, né, tudo organizado para ir embora do Brasil, Deus falou assim, você não vai embora, você vai ficar. E Deus me deu um sonho. Deus me dá muito sonho, muita interpretação de sonho, né? E eu falo assim, depois que a gente aprende psicanálise, o sonho 95% fala com a gente. 5% é algo profético, Conta pra gente, pastor, isso daí. 95% do sonho é com você mesmo, tá? 5% é algo que pode ser com alguém que Deus usa. Mas 95% você sonha, tá dentro que você tá envolvido no sonho. E aí eu sonhei que eu entrava no avião e o avião caía. E Deus falava comigo, não é o avião que vai cair, mas é que você vai sair do Brasil e não vai dar certo lá em Barcelona. Você vai ficar aqui e vai começar a igreja aqui, você não vai embora. Falei, mas eu já me desliguei da Assembleia. Eu já dei a minha palavra lá, que eu falei que iria pro pastor. Eu preparei a família. Deus falou, você vai ficar e você não vai. E aí eu não fui, esperei, o pastor não me ligou. Eu falei, eu vou aguardar o pastor me ligar e eu vou comunicar para ele. O pastor não me ligou. Passaram-se 4 meses, 5 meses. E Deus falou, começa a orar na sua casa. Eu comecei a orar em casa. E as pessoas começaram a bater na porta de casa falando, Deus falou para mim vir aqui orar por você. E começou a vir, eu falei, gente, eu venho aqui, eu não vou nem ficar no Brasil, vão embora. Não, nós vamos ficar aqui, esse é o nosso pastor. Eu falei, vão embora, eu vim de lá agora, eu não vou ficar aqui. Mas começaram a vir. E falou, vamos abrir igreja. Eu falei, não, que nada de igreja, não quero ser pastor de ninguém. Eu não quero abrir igreja, nada. Por fim, começamos e iniciamos uma igreja. Né? Saímos, ficamos um período dentro de casa, não comportava mais dentro de casa, e fomos para um espaço e começamos a igreja chamada Cristo às Nações. E quando passou já uns 7, 8 meses, eu fui levar minha mãe no aeroporto. Eu encontro o pastor Laurênio, que também era da Assembleia de Deus e que tinha me feito convite, que estava tudo certo. Eu fui cumprimentá-lo. E dar uma satisfação. Eu falei, já que eu também, né? Ele não me ligou, eu não liguei, eu vou cumprimentar ele. Quando eu cheguei perto dele, ele falou, pastor Alexandre, me perdoa não ter te ligado. Eu não te liguei, falei, deixei tudo certo. Mas é que a obra foi embargada em Barcelona. Oh, meu Deus. E se eu te levasse para lá, eu não teria condições de te manter lá. Deus já não sabia. Daria certo. Eu falei, meu Deus, obrigado, Jesus. E não daria certo. Olha, seria assim muito difícil. A obra foi embargada. Eu estou em Reus, na Barcelona. Reus, na Espanha. E Barcelona não vai. Eu falei, tá bom, pastor. Já que o senhor não falou nada, nós iniciamos. Amém, Deus abençoe. Mas nunca foi meu propósito a igreja, né? Ser pastor de igreja. Ficamos 11 anos com essa igreja. A igreja cresceu, abençoada. E Deus colocou no meu coração, a igreja precisa de uma estrutura. Eu tenho bacharel, eu tenho psicologia, psicanálise, conhecimento da palavra, graças a Deus a igreja é saudável, estruturada fisicamente. Eu falei, mas não é isso, a igreja precisa de uma estrutura, precisa algo a mais que eu não tenho. Chamei minha esposa, falei, vamos orar? A igreja precisa de algo a mais, eu não sei o que é, mas ela precisa de uma estrutura. Deus me levou a pesquisar uma igreja que é uma igreja de estrutura. Uma igreja estruturada é uma igreja que não depende do pastor e ela continua... Uma empresa. Que ela não depende do pastor. E uma igreja que não depende do pastor, ela leva no mínimo 35 anos. Olha onde Deus me levou para estudar. Ninguém me falou.
Falou, você vai estudar no mínimo 35 anos. Eu falei, a igreja tem 11 anos. Para 35 falta 24. Eu gosto de matemática. Falei, falta 24. Eu tenho 48 anos, vou fazer 50. Mais 24 eu vou para 72 anos. 72 anos eu não quero... Estou aposentando, eu quero uma igreja e eu tá lá. Eu falei, nós precisamos fazer alguma coisa. Aí foi quando eu fui convidado pela igreja Lagoinha de Santo André. Eu também sou coach também, né? Fui convidado para dar uma palestra de coach para a liderança da igreja Lagoinha que estava se formando em Santo André. Que bacana. O pastor lá era amigo meu, conhecia ele. E nesse período ele falou assim, daqui 2 anos nós vamos abrir uma igreja em Mauá. E eu falei assim, mas que igreja? Lagoinha. Eu falei, quem é a Lagoinha? Eu não sabia quem era a igreja Lagoinha. Nunca tinha ouvido falar. A igreja Lagoinha, você nunca ouviu falar? Eu falei, não conheço. Eu era assim, eu sou fiel aqui, eu não vou buscar, não conheço. Enfim, comecei a pesquisar. Eu falei, essa igreja tem estrutura. 60 anos de idade. Ela já está em desenvolvimento. Até então a igreja Lagoinha ela só era em Minas, ela não tinha expandido. Eu falei, é possível nós tornarmos a igreja que eu tenho lá, igreja Lagoinha? Ele falou assim, não é possível, porque não se faz assim na igreja Lagoinha. A igreja Lagoinha nasce, ela não muda de placa. Mas vamos orar. E ele falou, se tornar igreja Lagoinha, você não será mais o pastor presidente. Você precisa no mínimo 2 anos para se tornar pastor na igreja. Eu falei assim, tudo bem. Aí oramos em casa, aprovamos 6 meses de oração, de jejum. Falei, pastor, nós aprovamos. Fala com o pastor Márcio, nós estamos dispostos, mas você vai passar a igreja para a Lagoinha, não vai ser mais nada. Eu falei, nunca foi meu. A igreja não é minha, a igreja de Cristo. Eu apenas fui um administrador ali de servo. E entrego. Mas tudo que tem aqui na igreja vai ser da Lagoinha, você não vai ser o pastor. Eu falei, se vai ser bom para o corpo de Cristo, tá bom. E se eu pelo menos ficar sentado, vocês deixarem eu dentro da igreja, tá bom. E aí levou para o pastor Márcio. O pastor Márcio avaliou. A igreja já tinha CNPJ. Todo mundo acha que vai passar um problema, né? A igreja tem dívida, tem problema. Quando ele viu tudo estruturado, nenhum problema, 11 anos, tudo perfeito, tudo funcionando, ele olhou e falou, mas que pastor é esse? E ele está disposto, pode enviar outro pastor, ele vai ficar sentado. Ele não tem problema nenhum. Nada disso, nenhuma vaidade. O último doido tinha sido João Batista. Aí alguns falaram que eu era doido, né? E aí eu falei, não, pastor, tá aqui. Eu não tenho nada, a igreja é do Senhor. Eu só apenas administrei. Eu só apenas servi aqui. E aí eu entreguei a igreja e falei, tá aqui. Aceita, pode fazer. Aí o pastor Márcio falou assim, filha, do jeito que ele fala, filho, né? Filho, eu nunca vi isso. Eu vou fazer o seguinte, permanece como pastor lá. Você vai continuar como pastor presidente lá de Mauá. Expande, cresce a igreja. Ninguém vai te tirar, você vai ficar e vai embora. Cresce, voa. E aí voltou, né? E nós continuamos e estamos lá. Vamos completar 5 anos. Nós tínhamos uma igreja com aproximadamente 200 pessoas. Hoje passa de 1.000 pessoas em 4, 5 anos aí que nós vamos fazer. Que bênção. Foi um crescimento exponencial. Isso é obediência, né? É ouvir a voz de Deus, ser direcionado por Deus. Sim. E o que eu achei mais lindo nisso é, nunca foi meu. Nunca foi meu. Nunca foi meu. E nunca será, então né? eu não estou entregando nada que é meu. Sim, exatamente. Porque hoje as pessoas acham que são o dono das coisas de Deus. E é por isso que a gente vê muito pastor se perdendo, é por isso que a gente vê muitas pessoas doentes, muitas pessoas frustradas, porque querem ser donos de algo que não é dela, nunca foi. Eu só falo, Senhor, eis-me aqui, né? Eu amo ser instrumento nas tuas mãos. Amo ser instrumento nas tuas mãos e o que tiver que me usar, usa, né? Mas nada é meu, é o Senhor. Então o Senhor é o provedor, nós estamos indo para um templo novo, para um espaço novo. Tem condições? Não tem. Eu falei, Senhor, mas não é meu, é o teu nome. Você viu? O Senhor é o provedor, eu não vou ganhar benefício nenhum. É o Senhor que vai ganhar, é vidas que vão precisar. Amém. Então assim, o benefício é meu, não é o meu nome que está indo, é o nome do Senhor. Então, provê, Senhor, só administro. Amém. Só me dá condições para administrar. É isso, glória a Deus. E graças a Deus, nesses 26 anos, eu falo assim, Luiz, nunca tivemos um deslize. Nunca tivemos, não quero mais. Eu falo assim, nós nunca fomos nenhum anjo, nenhum demônio. Nós somos seres humanos. Porque tem gente que às vezes é
tão espiritual, né? Que daqui a pouco ele já não é mais e acabou aquela espiritualidade. Isso, né? Eu vou pela palavra que fala em 1 Coríntios capítulo 15. Seja firme e constante e sempre abundante no Senhor. Que a obra do Senhor, firme e constante. Não precisa mais nada, né? Só firme e constante. Você não precisa estar voando, mas você também não precisa ficar parado. É só ser firme e constante. Firme e constante. Em tudo na vida, se você for firme e constante, você chega. Meu Deus. Eu ia pedir uma mensagem final. Eu acho que nem precisa, né? Nós estamos caminhando para o final. Pastor, que bênção. Que bênção ter o senhor aqui. Que alegria poder ouvir sua história, saber um pouquinho da sua família. Estará em nossas orações. Que privilégio receber homens de Deus, realmente. Amém. De verem que existem pastores preocupados com o povo, preocupados com as ovelhas do Senhor. Não sendo dono de nada, mas a obediência, pagando o preço, né? Porque a gente paga um preço muito alto. E que o Senhor possa continuar abençoando a sua casa, abençoando a sua família. Conte com a gente sempre. Eu tenho certeza que muitas vidas vão ser impactadas, muitas vidas vão ser impulsionadas. Você que mora aí perto de Mauá, que você possa ter o privilégio de visitar. Eu quero visitar também, viu, pastor? Será um prazer. Que bênção e que alegria ter o Senhor com a gente. Amém. Que Deus continue te usando, assim como usou na minha vida, poderosamente na vida de cada um. Amém. Aí de casa que estiver nos assistindo. E você, eu tenho certeza que foi impactado com essa história. Quanto aprendizado, meu Deus. Foi uma aula, realmente foi uma aula, uma grande aula. Então, se inscreva no nosso canal, compartilhe essa mensagem. Vocês viram a história do pastor Alexandre. Vocês viram o quanto ele se preocupa em buscar, em estudar, em se capacitar para cuidar de pessoas como a gente, de membros que vai chegar lá dando muito trabalho. Ele tem tido esse cuidado. Então, você possa aí estar nos ajudando, compartilhando, entendendo que Jesus fez na minha vida, ele fez na vida do pastor Alexandre, ele pode fazer na sua vida em casa e na vida de quem você compartilhar esse episódio. Deus abençoe poderosamente e até o nosso próximo programa.